Olá, Labers, tudo bem? Eu sou Taula Armentano e este é o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. Confira agora as matérias que nós preparamos para vocês esta semana. Vitória judicial, síndica profissional conta como conseguiu moralizar condomínio. Inteligência artificial, saiba mais como a tecnologia vai ajudar na sua comunicação nos condomínios. Balões e condomínios, uma mistura perigosa. E confira também as respostas das perguntas que vocês mandaram pra gente pelo Insta e, é claro, as nossas dicas de lazer. Nós que somos síndicos profissionais sabemos bem como pode ser desafiador enfrentar um fogo amigo na gestão dos condomínios. E é um caso assim, muito sério, que a nossa colega Jailma Brito passou em um dos seus condomínios aqui em São Paulo. E nós fomos até lá conversar com ela para entender e para que ela pudesse nos contar como foi esse processo. Confira. Fala pessoal do Síndico Lab, tudo bem? Hoje a gente está com a Jailma Brito aqui para contar para a gente de um condomínio problemaço, né, Jair? Que você teve aí 3 situações em que não teve outro jeito, teve que levar para o judiciário para ser resolvido, né? E pelo que você estava me contando aqui, você tem já 3 sentenças a favor, é isso mesmo, Jair? É isso. Então eu estou falando de um case, gente, que vem há 2 anos. Quando essa condômina chega, que adquire lojas nesse setor que é do mall, ela começa a fazer vários questionamentos que aí tudo bem, está no direito do condomínio. A ponto de ter inúmeros e-mails durante o dia. Eu não dava conta de responder e-mails daquela condômina. E os funcionários a mesma coisa. Desde então, esse diálogo não foi mais para a mesa. Por quê? Porque ela não respeitava a hierarquia. Então ela fazia reuniões com o conselho sem a minha presença, sem até ser convidada, com fornecedores que me ligavam perguntando se eu não era mais síndica do condomínio. E ela começou a dar ordens diretas para os funcionários. Notificamos, orientamos, levamos para a assembleia, mas nada parava essa pessoa. Eu levei para, como disse, eu levei para a assembleia, não adiantou, eu fui para o judiciário. E aí o juiz, o judiciário, deu a sentença que essa condômina deve se afastar de qualquer um dos colaboradores e também de qualquer prestador de serviço. Não bastou, porque essas pessoas são resistentes, eles são resistentes. Levei para a assembleia que a situação de convívio com aquela subsíndica daquele setor e que aí, junto com aquele grupinho que ela elegeu como conselho, novamente eu notifiquei, falei em assembleia, e tudo isso, gente, foi muito importante para que eu tivesse êxito lá no judiciário. Por quê? Porque eu esgotei todas as possibilidades de diálogo, de reeducar. Então o judiciário também verificou isso. E foi isso também que eu tive também, recentemente, a vitória no judiciário, promovendo que essas 16 pessoas, que estavam fomentando no grupo de WhatsApp, difamando a gestão, elas também estavam proibidas de falar mal da gestão, uma vez que as contas foram prestadas e que foi trazido auditoria externa e que não tinha um mínimo de indício de irregularidade. Perfeito. E agora você está me falando também que tem uma terceira ação aí. Não falta ação. É tudo no mesmo condomínio? Tudo no mesmo condomínio. É tudo no mesmo condomínio. Feito isso, tive essas vitórias. Foram o suficiente? Não foram o suficiente. Fui para a assembleia para destituir. Eu sabia que aquilo ali eu só estava atiçando mais ainda. Eu tinha essa plena consciência. Porque nada para, nada para. É lógico que ela foi para o judiciário e o judiciário reconduziu ela ao cargo. E aí eu levei a previsão, a prestação de contas, a eleição do novo subsíndico, levei tudo. Naquele dia que eu estava fazendo a assembleia, que estava o edital de convocação para a assembleia dessas pautas, chegou a liminar que era para me cancelar aquela assembleia. Nós ajuizamos a ação, recorremos dessa sentença que reconduzia
Subimos, fomos lá para o desembargador, a advogada do condomínio fez uma audiência presencial com o desembargador e foi essa sentença que saiu, o desembargador validando a assembleia e a eleição do novo síndico e também afastando a pessoa do seu cargo. E como o assunto é jurídico, não poderíamos deixar de convidar o Dr. Caleb Constenaro para comentar o assunto. Dr. Caleb, é com você. Primeiramente, stalking é crime e deve ser coibido. O stalking consiste tanto na perseguição infundada ao síndico ou reiterada em maneira inoportuna, como, por exemplo, um morador ou um conselheiro ligar para o síndico em um domingo de maneira reiterada para solicitar a prestação de contas. Isso é óbvio que não é algo regular. Isso fica evidente que não se torna algo que vai trazer um benefício para o condomínio, mas sim algo que infringe diretamente o direito deste síndico. E isso pode se caracterizar como crime de stalking. Ou, por exemplo, o síndico vá até o condomínio e moradores cercam ele pedindo coisas reiteradas ou de maneira agressiva. Isso pode se considerar o crime de stalking. E caso isso ocorra, o síndico pode tomar ações criminais ou até mesmo ações cíveis contra este agressor. Na seara criminal, ele pode apresentar uma queixa-crime e até mesmo ingressar com um processo privado contra este morador. Já caso seja na seara civil, o síndico pode exigir uma ordem judicial para que esta pessoa se abstenha de praticar novos atos como esse, e até mesmo pode solicitar uma indenização moral caso a gravidade dessa conduta seja grande. E ainda digo mais, caso o morador seja constantemente faça esse tipo de conduta no condomínio, é possível que o síndico convoque uma assembleia e sugira a inclusão de uma norma no regramento interno do condomínio proibindo a cobrança excessiva, proibindo a perseguição. E caso isso ocorra, caso seja incluída esta norma, o síndico poderá aplicar multas e até mesmo multas mais severas caso seja constatada esse tipo de conduta no condomínio. Pessoal, quem já passou por uma situação como essa, que a Jailma relatou aqui pra gente, sabe como é difícil quando a gente está passando por um momento tão delicado. A gente se sente em alguns momentos impotentes, em outros momentos com um pouco de receio, mas claro que o bom trabalho que está sendo realizado pela gestão acaba dando forças para que a gente consiga enfrentar esse tipo de batalha. E a Jailma fez muito bem em recorrer aí às medidas judiciais, a procurar um bom escritório jurídico e não deixar essa história passar em branco. Parabéns, Jailma, que isso sirva de exemplo para muitos síndicos aqui no mercado condominial, para que situações como essa que você viveu não continuem acontecendo no nosso mercado, porque afinal de contas é um trabalho de extrema relevância que precisa ser respeitado nos condomínios. Vocês sabem que eu dou muito valor a uma comunicação assertiva em condomínios. E a inteligência artificial está cada vez mais presente na vida dos síndicos em todos os aspectos. E foi sobre esse tema que a Eletromídia promoveu um evento essa semana com a nova inteligência artificial deles que promete mudar e muito a comunicação dos gestores de condomínios. Veja como foi. Oi, pessoal, estou aqui com o Rodrigo Cadena, que é diretor de tecnologia da Eletromídia. Rodrigo, conta pra gente um pouco mais sobre esse produto que foi lançado. Mari, primeiro queria agradecer a presença de vocês aqui, todo mundo que prestigiou nosso evento. Muito legal ter vocês aqui conosco, a gente poder falar um pouco mais sobre comunicação em condomínio. Na verdade, o que a gente acabou de apresentar aqui no evento foi uma nova ferramenta para ajudar o síndico na comunicação com os moradores. Então a gente realmente acredita que a inteligência artificial ela veio para ajudar o síndico. A gente ouve falar muito, né, de inteligência artificial, qualquer matéria que a gente lê, então a gente ouve falar muito e a gente entende que a inteligência veio e pode ajudar muito o síndico para se comunicar com os moradores. Bacana. E é simples de usar na interface da Eletromídia? Como que vocês pensam que vai ser essa interação? A gente acabou de apresentar, acho que vale também todo mundo assistir o vídeo, quem puder, quem ainda não assistiu. Mas assim, em poucos cliques, aquele comunicado que às vezes era super difícil de fazer para um prédio, quando você tinha que escrever um texto muito longo, hoje em dia com poucas palavras, você colocando somente o que você quer comunicar, com poucas palavras a inteligência artificial vem e cria para você todo um comunicado de uma forma formal ou descontraída, dependendo do perfil do síndico. Obrigada, Cadena. Obrigado a vocês. Taula, é com você.
Gente, mais uma novidade que a inteligência artificial está trazendo e a Eletromídia, claro, não iria ficar para trás. Já trouxe uma baita novidade, tenho certeza que os síndicos vão poder usar muito e vai colaborar muito para uma comunicação assertiva. Então, obrigada, Eletromídia, por investir no nosso mercado e ajudar com que os síndicos consigam se comunicar de maneira assertiva. Muito bom. E esse final de semana aconteceu um assunto muito chato e que normalmente aqui no mês de junho e julho costuma acontecer. Um balão em chamas caiu em um condomínio aqui em Arujá, no estado de São Paulo. Veja como foram as imagens. Foi algo bem trágico e que com certeza deu um susto enorme em quem mora nesse condomínio. Acompanhe. Calma! E esse já é o terceiro caso só esse ano na região. Vale dizer que é ilegal soltar balões, justamente por ter um potencial enorme para causar acidentes graves. Além disso, caso você não saiba, soltar balão é crime ambiental e pode levar à reclusão de 1 a 3 anos. Então é assunto sério, festa junina é muito legal, os condomínios têm que confraternizar, é super importante que os síndicos invistam sim em festa, mas jamais, em hipótese alguma, soltar balões. E se a vizinhança estiver soltando, pode denunciar sim que é crime ambiental e olha só o acidente grave que poderia ter acontecido nesse condomínio. Então, vale a pena se conscientizar e estar sempre com um plano também para poder fazer o combate caso tenha um caso de incêndio no condomínio de forma rápida. Então, mês de junho e julho é importante a gente ficar atento a essas questões. E pessoal, agora nós vamos para a pergunta dessa semana. E as perguntas que nós recebemos foram muito interessantes. A primeira foi encaminhada pelo Rony Reis e ele relata que no condomínio dele tem síndico profissional e a convenção rege que o síndico só pode ter 2 mandatos consecutivos. E ele quer saber se isso também serve para os síndicos profissionais ou se é só para o síndico morador. Será que o síndico profissional entra como contrato de trabalho particular? Como funciona? Bom, pergunta sim muito interessante. Eu já tive condomínio, mas lá eu concorri como síndica moradora e tinha essa limitação na convenção e foi respeitada. Ficamos ali por um mandato inteiro e depois mais uma reeleição e depois não podia se reeleger só passados 2 anos. Então isso tem algumas convenções que têm essa previsão. O Código Civil, ele não limita. Ele diz que deve ser um mandato de até 2 anos, podendo se reeleger, mas ele não fala quantas vezes pode ter reeleição. Se o condomínio quer que o síndico profissional continue, eu entendo que ele pode sim continuar, porque não está contrariando a lei. Agora, se já um condomínio que está numa guerra política, que vai ter um embate, isso pode ser judicializado e, eventualmente, numa decisão judicial, o juiz entender que vale aquilo que está na convenção. Então, tem que mensurar para ver se vale a pena o risco, tá? E a segunda pergunta da nossa audiência foi da Carmen Duque. E ela pergunta o seguinte: a síndica pode colocar um mercadinho no hall, incluindo bebida alcoólica, só com a permissão do corpo diretivo? Ela não fez assembleia para aprovação. Bom, a minha opinião é que tem que ter assembleia para aprovar a implantação e instalação de um mini mercado no condomínio, tá? Então é importante até para que saiba se é um desejo da massa condominial, se amanhã não vai ter alguém que vai levantar um questionamento, até porque tem que escolher qual é a área que vai ser usada, ali fala do hall, então o hall tem uma destinação, tem que ter aprovação em assembleia para ter uma garantia jurídica. Com relação à bebida alcoólica, tem vários mini mercados que têm como fazer o controle tanto por câmera quanto por registro de CPF, tem algumas geladeiras que são controladas por senha, então tem várias formas de fazer o controle disso, mas lembrando que a responsabilidade da guarda dos menores na área comum é do morador, né, do responsável, ou do pai, ou da mãe, ou do tutor que esteja responsável pela criança. Bom, pessoal, nós vamos agora ao melhor momento do Síndico Lab, nós vamos para a dica cultural da semana. E agora chegou o frio mesmo, tá valendo, e chegou a época das tão famosas festas juninas, como a gente falou há pouco. Tem alguns imprevistos que podem acontecer, como fogos de artifício ou balões, isso não é permitido, mas a festa é permitida, as comidas legais também são. E aqui em São Paulo
tem uma festa muito bacana que você pode ir para animar a sua família, comer uma comidinha típica, que fica no Memorial da América Latina. A entrada ela é gratuita e lá você vai encontrar todas as comidinhas típicas dessa época, vai ter show para o pessoal se divertir. A festa vai acontecer esse final de semana e também no final de semana do dia 8 de julho. Então você não deixe de participar, vai se divertir, síndico tem que descansar. Bom, esse foi o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. Muito obrigada por nos prestigiar essa semana. Um abraço e até a semana que vem.